Olá, pessoal. Meu nome é Etienne. Eu sou pós-doutoranda em Estudos da Linguagem, na PUC-Rio, no Brasil, e também sou ativista de movimentos sociais composto por mães de vítimas da violência policial. Movimentos como a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência e o Mães de Manguinhos. Na aula de hoje, nós vamos observar como que o racismo se constrói discursivamente na esfera da segurança pública e do judiciário. Mais especificamente, nós observaremos os casos de violência policial e seus desdobramentos na esfera do judiciário no Rio de Janeiro, Brasil. Também estudaremos como que a resistência a isso se constrói. Estudaremos como que a ação política de grupos de mães de vítimas de violência desse tipo se transformam em práticas de resistência ao racismo e à violência policial. Meu nome é Ana Paula Oliveira, eu sou nascida e criada aqui na favela de Manguinhos, uma favela que fica situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Sou mãe de 2 filhos, o meu primogênito, Jonathan de Oliveira Lima, aos 19 anos de idade, foi assassinado pela polícia militar aqui em Manguinhos, no dia 14 de maio de 2014. Nesse momento eu achei que eu fosse morrer, mas consegui forças através da luta, né? E a partir do assassinato do meu filho, eu vi a necessidade de ser a voz dele, de ser a voz do Jonathan. Comecei a ter a consciência de que ser a voz do Jonathan é ser a voz de milhares de jovens negros, moradores de favela e periferia. São 8 anos de luta, 8 anos onde eu me vejo fazendo a justiça. Cada dia que eu consigo levantar da cama, cada dia que eu visto a camisa com a foto do meu filho, porque eu acho muito importante mostrar que essas vítimas, elas têm um rosto, essas vítimas, elas também têm um nome, sobrenome, têm uma família, têm amigos que sofrem a perda delas. É muito difícil a gente seguir nessa caminhada, porque na maioria das vezes a justiça não acontece. Até para se ter uma investigação desses casos de homicídios cometidos pela polícia, nós mães, a gente não tem direito ao luto, temos que sair do luto para a luta, né? Temos que abrir mão do nosso luto para estar na luta em busca dessa justiça. As pesquisas mostram que apenas 2 ou 3% dos casos de homicídios cometidos pela polícia são investigados. E são esses casos onde as mães se tornam detetives, se tornam peritas, onde as mães vão atrás das testemunhas, enfim, faz o trabalho que deveria ser da polícia. E, infelizmente, quando o caso sai da delegacia e chega a um tribunal de justiça, onde a gente acha que vai encontrar justiça, o que a gente encontra é mais criminalização da pobreza, é racismo. A gente vê nitidamente que quem está sendo julgado ali naquele lugar são as vítimas, estão sendo julgadas pela cor da sua pele, pelo local onde moram. Mas a gente segue numa luta onde a gente acredita na reconstrução de um novo sistema de justiça. Quando eu grito por justiça, é pedindo pelo fim da impunidade, porque essa impunidade, ela alimenta outros assassinatos. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, eu nunca vou deixar que o meu filho seja apenas mais um número para a estatística de violência. A gente tem que dar visibilidade para essas vítimas. Meu nome é Deise Carvalho, sou mãe do Andreu, que aos 17 anos foi torturado e espancado por 6 agentes do sistema socioeducativo. Estava dentro do sistema socioeducativo. Para quem não sabe o que é o sistema socioeducativo, é um local onde eles encaminham os jovens que cometeram atos infracionais ou crimes mais agravantes. E daí se iniciou a minha luta com a entrada da polícia pacificadora dentro da favela. Porque de pacificadora não existia nada e não existe até os dias de hoje. Em 2011, houve o primeiro homicídio cometido pelas UPPs, um projeto social
que entrou dentro da favela para poder dizer que o Estado estava fazendo social dentro das favelas. André, com 20 anos, foi morto por um tiro nas costas. Nessa ocasião, não houve uma investigação correta e, devido a uma denúncia através da minha militância, através do grupo de movimentos de mães vítimas de violência e através de outros parceiros, conseguimos levar a perícia até o local e comprovar que André não morreu por um auto de resistência, mas que sim foi executado por policiais da UPP, no Pavãozinho, em Cantagalo. E desde então, esses homicídios começaram a decorrer como auto de resistência. Sempre a mesma coisa. Houve troca de tiro, o elemento resistiu e o elemento foi abatido, porque essa é a palavra que eles têm para os pobres vulneráveis dentro da favela, porque nós estamos vulneráveis dentro da favela com essa violência que é o sistema de segurança pública. Assim como aconteceu do André, aconteceu com outras vítimas que estão aqui. O Hugo Leonardo, o Jackson, o Thales, o Jean, o Edmilson, o Paulo Henrique, o Matheus e tantos outros que foram mortos pela mesma política. Os bastidores da favela têm sangrado com esse auto de resistência. E muitas das vítimas familiares não vão depor, não vão à delegacia, não vão prestar depoimento em juízo por medo. Eles, além de matarem, eles querem criminalizar a vítima. No momento que eles matam, atiram para matar, não é um auto de defesa. Um tiro na nuca não é legítima defesa. Um tiro a queima-roupa não é autodefesa. E eles tentam criminalizar a pessoa como bandido, justificando aquele ato violento. O auto de resistência ela tem cor, tem logadouro, que se chama as favelas. A nossa cor é marcada por essa violência. Não dá para acreditar num sistema de segurança que mata um a cada segundo. Nesse momento agora dessa gravação, numa favela do Rio de Janeiro, pode estar ocorrendo uma morte de um jovem negro, pode estar ocorrendo uma mãe gritando por socorro, porque mataram o filho dela. E é por isso, essa lei ela tem que mudar. O auto de resistência tem que mudar. Nós não temos mais para onde, infelizmente, recorrer quando nós precisamos de justiça. Nós, mães, temos que lutar para poder garantir o nosso direito e fazer cair esse decreto-lei de auto de resistência. O policial tem que ser punido, o Estado ele tem que ser punido, tem que ser responsabilizado pelos seus atos. Meu filho não vai ser uma estatística nesse estado do Rio de Janeiro, porque eu vou lutar, assim como outras mães vão lutar para que isso acabe. Criminalização após o auto de resistência. O primeiro depoimento que a gente ouviu aqui de Ana Paula não foi um depoimento qualquer. Ana Paula nos contou sua história, mas essa também não é uma história qualquer. Essa é uma história que trata de dor e sofrimento sobre a perda violenta de seu filho. Histórias assim são contadas cotidianamente nos protestos organizados por movimentos sociais compostos por mães de vítimas da violência, como o movimento Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência. O segundo depoimento de Daisy vem desse mesmo contexto. Aqui na nossa aula de hoje nos interessa pensar o que as narrativas fazem. Para além de simplesmente nos contar sobre o que aconteceu, essas duas mães, junto com outras mães participantes desse movimento, o que elas fazem, essas narrativas juntas, o que elas fazem é formar um coro que se nega a banalizar as mortes, um coro que denuncia a recorrência de violação dos direitos humanos por parte de policiais e a falta de investigação apropriada que traz à tona a lógica de atuação do sistema no Brasil, um sistema racista. E que sistema é esse? Como a Liana disse no começo desse curso, na primeira aula, eu vou explorar nessa aula tanto a constituição discursiva do racismo no contexto brasileiro da violência policial, quanto as narrativas de resistência que nascem de movimentos sociais na luta por justiça contra esse mesmo contexto. Agora vamos pensar em como esse racismo estrutural e estruturante é alimentado por práticas discursivas. Eu vou, de maneira inicial, apontar isso em 3 esferas. Primeiramente, na chamada guerra
as drogas, em que a dimensão discursiva está anunciada desde a escolha das palavras guerra e droga. É uma guerra constantemente alimentada por discursos oficiais e também pela grande mídia, que no final das contas constrói como principais inimigos comerciantes locais e usuários de substâncias proibidas, apagando todo o restante da cadeia de produção e de distribuição. Assim, é uma guerra que atinge na prática, sobretudo, negros, pobres, moradores de favelas. E se observarmos essa alegada guerra às drogas na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, sob o prisma da necropolítica, nós podemos compreender que o Estado, na tentativa de afirmar a sua soberania frente aos traficantes, acaba por afirmá-la na capacidade de definir as vidas que importam e as vidas que não importam. Em segundo lugar, vemos constantemente que práticas discursivas nessa esfera interrogam a identidade do morto. Se ele era bandido, o seu local de residência, se ele morava em favelas. Esses são fatores de peso na caracterização moral da vítima, posto que há uma certa banalização e, inclusive, legitimação da ação brutal da polícia nas comunidades do Rio de Janeiro por parte da população em geral, principalmente daqueles que não moram nas áreas mais atingidas por esse tipo de violência. Por último, em terceiro lugar, o próprio conceito de raça opera de acordo com um campo de batalha semântico, em que a categoria raça ela é disputada por diversos segmentos da sociedade. Podemos identificar esses embates discursivos que têm como centro essa disputa em expressões como boa aparência, cara de trabalhador, cara de bandido. Inclusive, também a polarização vítima e suspeito tem a questão racial no seu cerne. Frente a esse cenário, as narrativas como as que estamos ouvindo nessa aula de hoje, de Ana Paula e de Daisy, surgem como modos de lutar por justiça. E a partir dessas narrativas, eu entendo que essas mulheres elas não apenas resistem e denunciam, mas também entram na disputa pelo significado dessas mortes na esfera macrosocial e pelo significado da categoria raça também. Para entender isso, nós vamos observar mais detalhadamente uma narrativa contada por Ana Paula em um dos protestos organizados por movimentos de mães de vítimas da violência policial. O vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, ele foi gravado em 2017, durante um evento chamado Acorda MP, em que familiares protestavam em frente a esse prédio do Ministério Público, exigindo maior agilidade dessa instituição na condução de processos jurídicos de casos de violência policial. Eu já peço desculpas porque a qualidade do vídeo não está muito boa, mas vocês vão poder acompanhar o que ela fala com uma legenda. Vamos ao vídeo. Você pode colocar essas fotos no grupo da gente? Você tá no grupo de WhatsApp? Não, eu tô no eu mando as fotos. Eu estou ouvindo a mesma história a todo momento. Mas é isso que acontece. Nossos filhos foram assassinados porque é um sistema racista que diz que moradores de favelas, jovens, negros, pobres, moradores de periferias, têm que ser assassinados. Não vem com esse discurso de que há um combate às drogas. Na verdade, não é isso. Nós, moradores de favelas, que perdemos nossos filhos injustamente, sabemos que o que há é o combate aos pobres. Estão tirando os nossos filhos e ninguém se importa. O meu filho, ele foi assassinado na atividade com um tiro nas costas. Totalmente certeza. E é por isso que eu estou aqui hoje, junto com as mães, os pais, os familiares. Sabe por quê? O policial assassinou meu filho. A
Agora, nós vamos analisar mais detalhadamente os elementos presentes nessa pequena narrativa de Ana Paula. Eu chamo de narrativas de engajamento as histórias contadas pelos familiares de vítimas da violência policial em protestos como o vídeo que nós acabamos de assistir. Isso porque eu compreendo que essas narrativas elas contam com uma organização peculiar, uma organização um pouco diferente das histórias que nós contamos diariamente em nossas vidas. Eu percebo que essas narrativas de engajamento elas contam com os seguintes elementos que se fazem presentes em maior e menor grau na apresentação de cada um dos familiares em diferentes manifestações e diferentes movimentos sociais compostos por mães de vítimas da violência policial. O primeiro deles é o que eu chamo de apresentação inicial. Geralmente, os familiares abrem a narrativa trazendo breves informações sobre o filho, vítima da violência policial, e sobre o local de moradia. Ana Paula diz inicialmente: meu nome é Ana Paula, eu sou moradora da favela de Manguinhos, eu sou a mãe de Jonathan de Oliveira Lima. O segundo elemento é a contextualização política, o momento em que essa mãe descreve o racismo e a violência policial nas favelas do Rio de Janeiro, dando uma ênfase muito maior ao cenário mais amplo que envolve a morte de seu filho e também dos filhos de outras mães participantes de movimentos sociais, como Mães de Manguinhos e a Rede. Nesse ponto, Ana Paula afirma: nossos filhos foram assassinados por causa desse sistema racista que diz que moradores de favelas, jovens, negros, pobres, moradores de periferias têm que ser assassinados. Não vem com esse discurso de que há o combate às drogas. Na verdade, não é isso. Nós, que moramos em favelas, que perdemos nossos filhos injustamente, sabemos que o que há é o combate aos pobres. Estão tirando os nossos filhos e ninguém se importa? O terceiro elemento é a história particular, momento no qual os familiares efetivamente narram a experiência pessoal, como se deu a morte de seu filho. No caso da narrativa de Ana Paula, esse é o momento em que ela fala como se deu a morte de seu filho. Mais especificamente, ela inclusive nomeia o policial responsável pela morte dele, construindo um caráter mais pessoalizado para essa violência policial, né? Não é uma violência ampla que atinge a qualquer um, é um policial X. Então ela diz: o meu filho ele foi assassinado aos 19 anos de idade com um tiro nas costas, totalmente indefeso. E é por isso que eu estou aqui hoje, junto com essas mães, com esses pais, com esses familiares. Sabe por quê? O policial que assassinou o meu filho, X o nome dele, foi o policial que desgraçou a minha vida. O último é o que eu chamo de coda avaliativa. É uma expressão técnica que eu uso para descrever o momento em que familiares encerram a história, produzindo muitas avaliações, geralmente pontuando questões sobre o racismo estrutural. Ana Paula, por exemplo, finaliza sua história com avaliações que funcionam como denúncias das práticas do sistema judiciário que geram uma sensação de impunidade. Ela diz: mas se houvesse justiça, de repente hoje o meu filho estaria vivo, porque esse mesmo policial já havia sido preso um ano antes. Ele responde ao processo por triplo homicídio e tentativa de homicídio e ninguém fez nada. A justiça não aconteceu. Observando a narrativa dessa mãe, nós podemos destacar duas interessantes características que geralmente se fazem presentes em outras narrativas também. Primeiramente, são narrativas que transitam entre questões de ordem individual, que nesse caso fazem referência à perda de um filho, e questões de ordem coletiva, mais especificamente a violência policial nas favelas e as práticas racistas das variadas instâncias do Estado que retroalimentam esse cenário. Essa habilidade de conectar uma história de sofrimento individual com uma coletividade é o que põe em destaque a denúncia que essas mães fazem em suas histórias. São histórias de diferentes pessoas, mas que, quando contadas juntas no contexto da manifestação, sublinham o paralelismo que existe entre elas, porque de tão similares parecem até que são histórias repetidas, histórias que expressam a seguinte linha temporal. Elas começam com a descrição de um jovem negro, uma incursão policial,
a morte desse jovem, o registro de ocorrência com a classificação morte decorrente de intervenção de agente do Estado, a luta de seus familiares por justiça, a demora para apuração do caso e quase sempre terminam com o arquivamento desse processo judicial. A repetição dessas histórias põe em destaque o cenário macrosocial que permeia essas mortes, um cenário composto pelas práticas, pelo racismo estrutural e pelas práticas necropolíticas do Estado na alegada guerra às drogas. A segunda característica que eu destaco da narrativa de Ana Paula e de mais mães e familiares participantes de movimentos sociais é que são narrativas que tratam de dor e sofrimento, mas que também tratam de resistência e de ação coletiva. Relembrando um conceito da autora Conceição Evaristo, podemos dizer que essas narrativas são escrevivências. A escrevivência significa o ato de contar histórias pessoais, histórias particulares, fazendo referência a outras experiências de um grupo, experiências que são coletivizadas. Conceição Evaristo afirma que a prática da escrevivência ela acontece porque o indivíduo da comunidade negra e também da literatura negra tipicamente tem a sua existência marcada por uma cumplicidade com os seus pares, com os seus semelhantes. Então, por meio das narrativas apresentadas aqui nessa aula de hoje, eu destaco ainda como a luta coletivizada de Ana Paula, Daisy e demais participantes de movimentos como a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência e o Mães de Manguinhos sublinha o potencial que a categoria mãe tem nessas histórias. Mais especificamente, eu enfatizo como a maternidade negra funciona como um elemento de autoridade moral para a atuação política dessas mulheres expressa na luta por justiça. Explicando um pouquinho mais, a maternidade é um elemento que participa ativamente da luta. Funciona como uma categoria de luta, como um dispositivo que legitima a luta dessas mulheres nas narrativas que elas contam nos protestos. E isso é indiciado na maneira como elas se apresentam em público. Elas se apresentam como mães. Toda mulher tem muitas identidades, mas a identidade que elas tornam relevante sempre é que elas são mães. A primeira coisa que elas falam, após o nome delas, elas anunciam que elas são mães. E aí é nisso que expressa a importância da maternidade. E falando sobre maternidade, vale a pena também mencionar que a maternidade da mulher negra difere em muitos aspectos da maternidade da mulher branca. No Brasil da era colonial, a figura da mãe preta, a escrava, a ama de leite, exerce um importante papel na criação de crianças brancas, porque essa mulher ela era aquela que efetivamente exercia a maternidade ou a maternagem, e por isso é chamada mãe preta. A observação da atuação da mãe preta ilumina a complexidade das relações que existem entre as mães escravizadas, os filhos dos seus senhores brancos e a luta pela manutenção da vida de seus próprios filhos. Isso porque os filhos das escravas dificilmente tinham acesso ao leite materno de suas mães. Quando eles não eram vendidos, doados ou abandonados, eles eram cuidados por outras mulheres, mães escravizadas também, que geralmente os alimentavam com uma espécie de papa de mandioca ou de leite animal. Isso contribuía para um alto número de óbitos de crianças negras. Mesmo com o estímulo à reprodução que aconteceu em determinado momento da história brasileira, a mulher negra ela não exercia plenamente a maternidade/maternagem. Sobre o tópico da maternidade da mulher negra, a autora Patrícia Hill Collins entende que condições históricas específicas, como a escravidão e a segregação racial nos Estados Unidos, proporcionaram a formação de um ponto de vista distintivo de mulheres negras sobre o significado do ativismo e do senso de comunidade no exercício da maternagem. Por exemplo, no período da escravidão, as mães negras elas não podiam cuidar de seus filhos plenamente em função do trabalho escravo.
esses filhos ainda eram vistos legalmente como propriedade dos homens brancos e, consequentemente, eles eram tratados como mão de obra em potencial. No período posterior à abolição, muitas das crianças negras continuavam separadas de suas mães, que agora trabalhavam para a subsistência da família. Isso resultou no surgimento de diferentes rearranjos familiares nas comunidades afro-americanas, para dar conta dessa tensão que surge da separação maternal provocada pelo trabalho e as necessidades de cuidado que uma criança demanda. A avó materna ou outras mulheres da comunidade, elas surgem como uma espécie de segunda mãe para essas crianças negras. E esse tipo de maternidade barra maternagem que reconhece que a sobrevivência individual, o empoderamento e a manutenção da identidade negra significam também a sobrevivência do grupo. Então, essa ideia muda a visão do trabalho que ser uma mãe negra envolve, porque a criação de seus filhos ainda conta com a atenção de criar uma criança não branca com uma identidade racial significativa dentro de uma sociedade que rebaixa e oprime pessoas de diferentes etnias. Resumindo, temas como sobrevivência, poder e identidade formam a base da maternidade barra maternagem negra, colocando em destaque a questão racial na criação de crianças negras. É especialmente nesses tópicos que a experiência de mulheres brancas com a maternidade difere da experiência de mulheres negras, porque crianças brancas não precisam ser ensinadas a sobreviver em um sistema que oprime crianças de outras cores. Porque, conforme afirma essa mesma autora, Patricia Hill Collins, enquanto os filhos das mulheres brancas desfrutam de toda a oportunidade e proteção, os filhos das mulheres negras não conhecem o seu destino. A maternidade negra, ela é profundamente moldada pela dominação racial e pela exploração econômica. Com isso, a experiência de ser mãe pode ser compreendida como uma forma de incentivar o ativismo político entre mulheres negras. Ou seja, a maternidade, ela pode ser entendida em sua capacidade de politizar, já que antes de lutar por quaisquer direitos, essas mulheres precisam lutar pela sobrevivência de seus filhos. E aí, num outro cenário, com a morte desse filho, ocasionada pela violência policial, de todos os membros componentes de uma família, tipicamente é a mãe que sai às ruas em luta por justiça. Eu reforço que uma das maneiras dessas mulheres de lutar é a produção de narrativas em manifestações. E conforme eu já disse na nossa aula, essas narrativas produzidas pelas mães, que chamam de narrativas de engajamento, quando contadas coletivamente nas manifestações, colocam em destaque a lógica de atuação do sistema. Contra essa atuação, o ativismo de mulheres como Daisy e Ana Paula representa uma prática de resistência, uma recusa ao discurso do acidente, como se as mortes de Andreu ou de Jonathan fossem apenas erros isolados de alguns policiais. Essas mortes, a luta dessas mulheres representa, portanto, uma recusa à banalização dessas mortes. Verdade é que a morte nas favelas se tornou uma questão banal, algo comum, quase que como uma rotina. Isso porque a rotinização de um fato geralmente faz com que ele fique banalizado, algo que, apesar de ser extraordinário, passa a fazer parte da vida. Essa postura acaba abrindo espaço para a negação desse fato. O pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o professor Bruno Paz Manso, ele afirma que, para a opinião pública, as pessoas que morrem em confronto com a polícia são aqueles que, de alguma maneira, tinham uma justificativa para morrer. Geralmente, são suspeitos de serem criminosos. Isso indica que existe uma certa ilusão de que mortes assim estão restritas apenas a determinados grupos que a sociedade considera como matáveis. Os grupos matáveis seriam aqueles que não são considerados dignos de luta. Ou, para seguir uma terminologia da autora Judith Butler, são os grupos que não são pranteáveis.
São pessoas que não são dignas de um choro, são aqueles que não são considerados parte importante da sociedade. O processo de banalização dessas mortes, ele também tem relação com a caracterização da vítima de violência policial. Essa caracterização moral, porque, coincidentemente, os números indicam que esses grupos matáveis são, em sua maioria, negros, pobres, moradores de periferia, que foram, inclusive, taxados como criminosos no ato de sua morte. No entanto, quando mães de vítimas da violência policial choram por seus filhos em público, produzindo narrativas alternativas a essas narrativas oficiais que constam no registro de ocorrência, elas reenquadram a morte de seus filhos como mortes pranteáveis, mortes dignas de luto. Elas enfatizam que são vidas que importam. Isso transforma o luto público dessas mulheres em um ato político. Nesse sentido, eu reforço que as narrativas aqui apresentadas representam práticas de resistência, que denunciam como o racismo opera nas mais diversas instâncias do Estado no Brasil. E se reexistir faz referência à desestabilização de discursos já cristalizados na sociedade, essas mães reexistem na medida em que ressignificam a morte de seus filhos. Explicando isso um pouquinho melhor, a luta dessas mães pode ser compreendida como práticas de reexistência, que produzem os seguintes efeitos discursivos. 1. Desbanalizam as mortes ocorridas nas favelas, retirando-as da esfera das estatísticas. 2. Atribuem um rosto às consequências do racismo, humanizando as vítimas de violência policial. 3. Desconstroem generalizações produzidas pelos discursos do senso comum. Discursos como, se morreu é porque fez algo de errado, ou bandido bom é bandido morto, uma frase tão comumente repetida pelo atual presidente do Brasil e seus apoiadores. Portanto, as mães participantes de movimentos sociais com suas narrativas de engajamento chamam a atenção da sociedade para o problema da violência policial nas favelas, redescrevendo essas mortes como parte de uma lógica de atuação necropolítica do Estado. Isso insere essas histórias no centro dos embates discursivos que tratam do lugar do negro na sociedade. Na contramão do sistema, as mães reexistem ao lugar da subordinação, ao lugar da criminalização, que foi designado para esse grupo ao longo da história. Elas reforçam com suas histórias que seus filhos mortos têm nomes, têm mães, e que suas vozes são ecoadas por meio da luta dessas mulheres. A prática de resistência dessas mães, observáveis em suas narrativas, colaboram para a construção da categoria raça enquanto uma forma de mobilização política. Uma mobilização que reforça a possibilidade de mudança e projeta a esperança na busca por justiça como um recurso para a manutenção do ativismo e da transformação do luto em luta. Aqui nós encerramos a segunda aula do nosso curso, A Dimensão Discursiva no Brasil e as Práticas de Resistência. Na nossa próxima aula, trataremos da dimensão discursiva do racismo no ambiente corporativo e das formas de resistência a isso. Obrigada a todos.